Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Literatura Falada, que hoje traz algo curioso, curiosíssimo na minha percepção. O Machado de Assis, quando ele tinha cerca de 30 anos de idade, em 1869, ele publicou um conto extenso no Jornal das Famílias, um jornal que ele escrevia e que era destinado às moças da época. E nesse conto ele descreveu um distúrbio psíquico cerca de 18 anos antes dele ser catalogado na Europa pela ciência. Pois é, trata-se de uma história curiosíssima que dois médicos psiquiatras da Universidade de São Paulo, da USP, o Dr. Daniel Martins de Barros e o Dr. Geraldo Busato Filho, descobriram em 2011, no outro dia. Se tratar de um transtorno, da descrição de um transtorno psíquico, antes que eles fossem catalogados pelos pesquisadores franceses Charles Lassagne e Jules Fauré, em 1887. Os pesquisadores brasileiros da USP publicaram mais de 200 anos depois da morte do Machado, que foi em 1908, um artigo científico mostrando que no conto O Anjo Rafael, Machado descrevia pela primeira vez que se tem notícia um estranho distúrbio psiquiátrico chamado folie à dos. Veja que, olha que interessante, além de descrever o distúrbio em pormenores, o Machado, como mostraram os pesquisadores, descreve também a cura do transtorno. O que parece, pelo menos a mim, ainda mais surpreendente. A narrativa de Machado no conto O Anjo Rafael combina todos os elementos que seriam descritos por Lassagne e Fauré, os descobridores científicos da folie à dos em 1887, como eu disse, 18 anos depois da publicação do conto do Machado. O conto Anjo Rafael está disponível em domínio público e você pode aí acessá-lo facilmente. Não quero dar spoilers aqui, mas isso é quase impossível, né? Porque para a gente mostrar a questão do distúrbio e também a descrição que ele faz é inevitável. É um conto, como eu disse, extenso, tem muitos detalhes, mas grosso modo há um sujeito, o Dr. Antero, que ele recebe um chamado aí numa situação no meio da noite de alguém que leva uma carta para ele dizendo que ele é chamado em um determinado lugar, numa casa. Depois ele descobre que é uma chácara bem afastada, na Tijuca, e que trata-se de um assunto de interesse dele que envolve uma fortuna. Ele vai até lá, chega lá, já se arrepende, acha tudo muito estranho, ele é levado até um quarto, lhe oferecem uma ceia, ele recusa, resolve que talvez ele tenha que fugir, tentar ir embora dali, porque está tudo muito esquisito, não vê meios de sair de lá, acaba ficando, passa a noite meio que em claro, até que no dia seguinte ele conhece a pessoa que o chamou até lá, que se apresenta como sendo um major e que teria sido próximo ao pai do Dr. Antero e que teriam convivido junto, segundo ele, na época da independência, e ele o chama lá porque ele gostaria de oferecer a filha dele em casamento para o Dr. Antero, né, visto que ela, na perspectiva dele, ela estava em idade de casar, ela tinha 15, 16 anos, e ele precisava encaminhar a filha. E em troca disso havia um dote e que era uma verdadeira fortuna. Ele mostra a fortuna para o Dr. Antero, e o Dr. Antero começa a gostar da situação, conhece a moça é muito graciosa, etc, etc. A situação, no entanto, vai ficando estranha quando o major, ele fala umas coisas que parecem não ter meio sentido, mas assim, em um determinado momento de uma conversa que eles têm, ele se abre para o Dr. Antero e fala assim, olha, eu não sou desse mundo, eu sou o Anjo Rafael, eu até te chamei aqui porque seu pai já foi para o céu, seu pai também era anjo, então eu queria alguém celestial para casar com a minha filha e tal. E aí ele fica abismado e ele percebe que o major
enlouqueceu, que o Major acredita numa fantasia, numa coisa absurda, e aí começa a fazer sentido, né, toda aquela situação em que ele está imerso, né. E ele vai ficando mesmo assim, e em certo momento, pouco depois, ele conversa com a filha, com a Celestina, e ele fala, né, olha, o seu pai, né, ela fala o quê, né, ele falou, seu pai acredita que é um anjo, ele fala, mas ele é um anjo. Ele é um anjo, e talvez eu também seja, porque se eu sou filha de anjo, quem é filho de anjo também é anjo, né? E aí ele percebe que a filha partilhava daquela fantasia com o pai, né? Então quando ele percebe isso, ele fala, não, eu preciso ir embora daqui, porque isso aqui é um hospício, né? E aí ele fala, olha, eu preciso ir embora, eu volto daqui a alguns dias e tal, vai ao quarto arrumar as coisas dele, e ele é interpelado então pela criada, que acompanhava de perto a Celestina. Então ela fala assim, olha, por favor, você já deve ter percebido aqui o que está vendo, né, que o Major, ele é um lunático, ele é uma pessoa que enlouqueceu, e a filha acredita, compartilha da loucura do pai, a gente tem que salvá-la, me ajude a salvar a menina, que ela é muito jovem, ela tem toda a vida pela frente. Eu sei que você está indo embora não é para resolver problemas, você está indo embora para se livrar dessa loucura toda, né? E aí então ele resolve ficar, eles recebem a visita de um terceiro, que é um velho amigo do Major, um coronel que vem do norte, que também havia convivido com o pai do Dr. Antero, e aí ele fica sabendo de toda a verdade. Ele falou, olha, quando a Celestina nasceu, o Major se convenceu de que ela o traía, e ele a expulsou de casa, e a partir daí ele começou a viver algumas fantasias de que ele não é desse mundo, de que ele é um anjo. Isso oscilava, mas de um tempo para cá ele acredita completamente nisso e vive isso. Coincidentemente, o Major fica doente, tem uma febre, essa febre dura alguns dias e ele acaba morrendo. E aí eles não contam nada para Celestina, porque a Celestina era uma menina que não sabia, ela achava até que ela não tinha mãe, porque como ela é filha de anjo, enfim, né? Ela não tem noção de vida, de morte, né? Então o Major morre, depois do enterro eles chamam a menina e falam assim, olha, o seu pai teve que ir pro céu, né? Ele foi chamado pro céu, teve que ir. Ela fica meio chocada, fala assim, mas que ele vai pro céu e nem se despede de mim? E, enfim, mas ficou nisso, ela não tinha noção da fatalidade da situação, né? Porque o pai dela era anjo, tinha ido pro céu, tinha sido chamado, enfim, né? E aí eles tiram ela de lá, ela passa 3 meses ali na casa de uma família, de uma parenta, eles acabam se casando, né, o Dr. Antero com ela, e ela se cura ao final daquela loucura em que ela estava imersa, junto com o pai dela. Eu vou até ler aqui uma passagem para que vocês percebam isso. Efetuou-se o casamento 3 meses depois. Celestina estava outra. Perder aquele estouvamento ignorante que era o principal traço do seu caráter, e com ele as ideias extravagantes que o Major lhe incutira. O coronel assistiu ao casamento. 1 mês depois, o coronel foi despedir-se dos noivos, voltava para o norte. Adeus, meu amigo, disse-lhe o doutor. Nunca esquecerei o que fez por mim. Eu não fiz nada, ajudei a boa sorte. Celestina despediu-se do coronel com lágrimas. Por que chora, Celestina? Disse o velho. Eu volto breve. Sabe por que ela chora? Perguntou o doutor. Eu já lhe disse que sua mãe estava no norte. Ela sente não poder vê-la. Vê-la-á porque eu vou buscá-la. Quando o coronel saiu, Celestina pôs os braços à roda do pescoço do marido e disse com um sorriso entre lágrimas, ao pé de ti e de minha mãe, que mais quero eu na terra? No ideal da felicidade da moça, já não entrava o coronel. De acordo com a descrição dos cientistas franceses, né, que catalogaram o distúrbio em 1887, ele se manifesta quando um dos integrantes de uma família, ao conviver com alguém que apresenta um quadro psicótico, é contaminado pelo delírio do outro e passa a compactuar com suas crenças, a apresentar as mesmas certezas,
o mesmo quadro disfuncional, que é exatamente o que o Machado mostra. Os cientistas franceses, na época, falaram ainda que isso era bastante plausível que acontecesse com pessoas jovens, especialmente com mulheres. Eu acredito que isso se deva ao fato de que as mulheres na época eram muito protegidas, ficavam muito em casa, eram muito subservientes ao restante da família. E o Machado, ele, inclusive, recupera esse traço da doença mesmo sem saber. E a cura proposta pelos cientistas franceses era justamente separar a pessoa, entre aspas, contaminada daquele que difundia aquele distúrbio entre os outros, que é exatamente a solução encontrada no conto do Machado de Assis. Eu achei curiosíssimo. E você, o que achou disso? Deixa aí nos seus comentários, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e repassar o conteúdo para quem você acha que possa se interessar pelo tema. Até o nosso próximo encontro.